Se você é um estudante que está se preparando para os vestibulares e para o Enem, eu preparei para vocês um curso aqui no meu canal, onde eu vou estar postando para vocês aulas toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã. Um curso completo de biologia gratuito aqui no meu canal, tá? São repostos de aulas que eu já postei aqui no meu canal, mas eu selecionei para vocês as melhores aulas extremamente objetivas que eu tenho certeza que se você acompanhar esse curso, você vai gabaritar qualquer prova de biologia que você for fazer, beleza? Então já deixa teu like para valorizar os canais de educação aqui no YouTube e claro, suas dúvidas pode deixar nos comentários aí que eu respondo todas. Então, sem mais delongas, vem para a aula. Vamos lá, o que é que eu tenho que saber inicialmente? Eu tenho que saber inicialmente quais são os tipos de tecido conjuntivo que existem. Isso adora cair em prova, que são eles os tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido conjuntivo ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido hematopoético. Se você encontrar em uma prova te perguntando o nome dos tecidos conjuntivos, marque a opção que tenha esses nomes. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Uma outra coisa que você tem que saber é o seguinte: qual é a origem do tecido conjuntivo? Marque a opção mesoderma. Por quê? Porque gosto de perguntar em provas falando do tecido conjuntivo e mandando você dizer a sua origem, marcar a sua origem, de qual folheto embrionário é que ele se origina. Marque letra B, que vai estar na letra B, mesoderma. Patrick, além da mesoderma, quais são as outras camadas que existem? Tem a mesoderma, tem a endoderma e tem a ectoderma. Então a mesoderma é ela quem vai estar dando origem aí aos tecidos conjuntivos. Uma outra coisa interessante, pergunta em prova, mandando tu marcar ou dizer a função das células do tecido conjuntivo, que são elas: fibroblastos, adipócitos, mastócitos. Essas três células aqui adoram cair em provas. Não só as três, outras também caem, que eu vou também estar falando aqui para vocês. Mas existe no tecido conjuntivo uma diversidade de células. E cada uma dessas células tem a sua função. O vestibular adora perguntar a função dessas células. Patrick, eu tenho que saber a função de todas? De forma alguma. Eu coloquei aqui 4 exemplos de células do tecido conjuntivo, mas eu vou estar falando aqui de cada uma delas e eu vou estar dizendo qual delas é a que mais cai. Dessas 4, a que eu vou destacar inicialmente é as células mesenquimais, que são células que têm a capacidade de originar outras células do tecido conjuntivo. Repetindo, células mesenquimais têm a capacidade de originar outras células do tecido conjuntivo. Vamos lá. E sim, também tem os macrófagos, que também é uma célulazinha que vai ter uma função bem legal. Então, olha só aqui, fibroblasto. Eu estou usando esse slide só como uma espécie de objeto para eu poder te mostrar o que eu quero que você saiba sobre o assunto. O fibroblasto é uma célula do tecido conjuntivo propriamente dito. Pergunta em prova de vestibular a função do fibroblasto. Marque que a função do fibroblasto é sintetizar colágeno e elastina, que são tipos de proteína que essa célula produz. Patrick, eu aprendi que o fibroblasto produz fibras. Não é que ele produz a fibra em si. É que é o seguinte, o nome fibra, ela nada mais é do que um emaranhado, quer dizer o seguinte, eu vou reformular a pergunta. Fibra quer dizer um emaranhado de proteínas que se entrelaçam e formam uma espécie de cordões que vão existir dentro da célula. Vão ter fibras de colágeno, vão ter fibras de elástico, vão ter fibras elásticas e vão ter fibras até mesmo de outras proteínas que não são nem colágeno e nem elastina.
E o fibroblasto, ele é muito importante porque ele é uma célula que, por produzir muito colágeno e muita elastina, e também outras proteínas, essas estruturas são fundamentais para um processo chamado de cicatrização. Então, adora perguntar em prova o seguinte: qual é a célula envolvida no processo de cicatrização? Marque fibroblasto. É isso que adora cair em provas. Com relação a macrófago, o que adora cair em prova é perguntando o seguinte: qual é a célula que é envolvida no processo de fagocitose? Marque macrófagos. A fagocitose é o processo de que a célula come alguma estrutura. Geralmente essas estruturas fazem mal à célula. Então, macrófago, fagocitose. Isso adora cair em prova. Mastócito. Isso pergunta muito em prova. Mastócito é uma célula ligada à questão de inflamação e alergias. Mastócito, repetindo, é uma célula ligada à inflamação e a alergias. Ela vai produzir duas substâncias que são mais bem relevantes, que é que são a histamina e a heparina. Histamina e heparina são substâncias produzidas por essas células. Substâncias não, né? Proteínas. A histamina é um anticoagulante natural e a heparina vai estar ligada aí diretamente a processos inflamatórios. Então, histamina e heparina associa lá mastócito. Mas, além de tudo isso, adora cair uma situação da seguinte forma: uma pessoa levou um choque anafilático e está mandando te marcar qual célula está atuando nesse processo. Para quem não sabe, para quem não lembra, a reação anafilática é uma reação que se dá por conta de alguma alergia. Então, marca mastócito. Os plasmócitos são células que produzem anticorpos, que eu também chamo isso de imunoglobulinas. Então, se perguntar na prova o nome de uma célula que produz anticorpos, marque plasmócitos. Tudo bem? Leucócitos, uma célula especializada na questão de defesa do nosso corpo. Falar de defesa, falou de basófilos, neutrófilos, linfócitos, tudo isso aí é tipo de leucócito. Ali tem o nome monócito. O monócito é uma célula que vai dar origem ao macrófago, para você ter uma ideia. E vai ter os leucócitos granulócitos, que vão ter grânulos no seu citoplasma, e agranulócitos, que não vão ter. Geralmente isso não cai em prova. O que cai em prova é perguntando a função do leucócito, que é a função de defesa. Tudo bem? E vamos lá. Com relação aos tipos de tecido conjuntivo, eu já falei agora há pouco, eu vou colocar aqui só para você poder relembrar e eu comentar um pouco sobre cada um deles. Vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, que vai ser rico nas células que eu acabei de citar. Geralmente, quando cai tecido conjuntivo propriamente dito, cai perguntando algo acerca das células que eu acabei de citar. Aí eu tenho o tecido adiposo, que é o tecido que armazena energia. Então, tecido que armazena energia, tecido adiposo. Tecido que forma a cartilagem, tecido cartilaginoso. Tecido que forma os ossos, tecido ósseo. Aí é uma visão geral. Eu vou comentar agora um pouco sobre cada um deles. Se liga. O tecido cartilaginoso, ele é formado por células que eu chamo de condroblastos. Esse tipo de célula pode ser que caia em prova o nome condroblasto e mande tu dizer de qual tecido faz parte. Então é tecido cartilaginoso. Eu vou ter os condrócitos, que vão estar dando origem aos condroblastos. Ou melhor, os condroblastos são em alta atividade e os condrócitos são células que têm baixa atividade. Então, qual é a função da cartilagem? Vai dar o suporte aos tecidos moles, vai fazer o revestimento de superfícies articulares, vai estar fazendo a formação dos ossos longos.
Só que tem um pequeno detalhe. A função da cartilagem vai depender muito da matriz que ela produz. Patrick, o que é a matriz? A matriz é as substâncias intercelulares que esse tecido produz. Então vai depender muito do tipo da cartilagem em questão. Por quê? Porque vai ter a cartilagem hialina, vai ter a cartilagem elastina e vai ter a cartilagem fibrosa. Essas cartilagens geralmente são ricas em algum tipo de matriz extracelular. Como, por exemplo, a cartilagem de hialina, ela é rica em colágeno tipo 2. A cartilagem elástica, ela é rica em fibras elásticas e cartilagem tipo 2. E a cartilagem fibrosa, ela é rica em colágeno tipo 1. Note que os três tipos vão ter colágeno, só que a cartilagem elástica vai ter também fibras elásticas. Tudo bem? Então isso adora perguntar em prova com relação ao tipo de colágeno que é presente nas cartilagens e quais também os tipos de cartilagem. O tecido adiposo, eu já sei que ele é o tecido que armazena energia. No entanto, é importante destacar que ele é o maior depósito de energia do corpo na forma de triglicerídeos, que no caso é de ácido graxo e glicerol. E detalhe, esse tecido ele vai influenciar na modelagem do corpo de uma pessoa, né? Se eu tenho muito tecido adiposo, então eu vou ser uma pessoa um pouquinho gordinha. Se eu tenho um pouco, eu vou ser mais magrinha. Vai estar formando os conchinhos absorventes, no caso das mãos, as palmas das mãos e dos pés. Nota que tem tipo almofadinhas. Essas almofadinhas aí são tecido adiposo puro, é adipócito puro, pensa, é tecido adiposo mesmo, é muita gordura. Por isso que fica aí uma superfície que evita choque, né? Absorve o choque. Isolante térmico, não é à toa que animais que hibernam são animais que têm esse tecido aí bem extenso, preenche espaço entre os tecidos e mantém certos órgãos em seus lugares. E vai também ter duas variedades, só que isso não cai em vestibular. Com relação ao tecido ósseo, é um tecido que vai estar dando origem ao esqueleto, né? Então é o principal constituinte do esqueleto, vai proteger os órgãos vitais na condição de esqueleto, aloja a medula óssea na condição de esqueleto, proporciona o apoio aos músculos na condição de esqueleto, e aí é uma função muito importante, são depósitos de cálcio e fosfato. Então, liberação de cálcio e fosfato, ela vai ser feita pelos ossos. E essa liberação de cálcio e fosfato, ela vai ser feita por um tipo de célula em específico. Olha só, eu tenho os osteócitos, que são células que vão ter uma baixa atividade na produção de matriz óssea. Eu vou ter o osteoblasto, que é uma célula que produz a matriz óssea. E eu vou ter o osteoclasto, que é a célula que vai estar fazendo a degradação do osso para poder acontecer a liberação de cálcio e fósforo. E eu vou ter a matriz óssea, que vai ser justamente aí as estruturas que vão ser produzidas pelas células ósseas. Patrick, então o que é que cai de osso? Cai de osso te perguntando qual é a função do osteoblasto e a função do osteoclasto. Então anote, a função do osteoblasto é produzir a matriz óssea. A função do osteoclasto é degradar a matriz óssea, beleza? E por fim eu tenho aí o tecido sanguíneo, ao qual eu quero destacar apenas as hemácias, que fazem o transporte de oxigênio e dióxido de carbono, ao plasma, né, que é envolvido na questão de transporte de água, de ureia e por aí vai, e é rica em imunoglobulinas, né, que são anticorpos. Perdão, pessoal. As plaquetas, que são aí bem importantes na questão de coagulação do sangue. E eu já falei agora há pouco sobre os leucócitos, né, que é a sua função de defesa. Então, pessoal, essa é a famosíssima aula sobre tecido conjuntivo de uma forma bem resumida, onde eu estou te falando apenas o que cai em provas de vestibular. Peço perdão para quem esperava que eu fosse dar uma aula hiper mega explicativa. Não, eu acho que a cada ano nós temos que se renovar.
e eu resolvi gravar essa aula sobre esse tecido, contando para você o que mais cai em provas, que é isso que é interessante. Espero que você tenha feito as anotações e espero que você tenha ficado até aqui. Se você gostou dessa aula, deixe aí o seu like para poder me motivar a continuar postando videoaulas. No mais, fico por aqui e até a próxima aula.